Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós chegamos então à virtude da justiça que está na vontade, né? A virtude que nos faz dar a cada um o que é seu ou o que lhe é devido, né? O que lhe pertence estritamente, né? Então, dar a cada um o que é seu, o que lhe é devido. A virtude da justiça pode ser natural ou sobrenatural, né? A natural se adquire pela repetição dos atos e a sobrenatural vem junto com a graça, né? Bem, as partes integrais da justiça, né? São as partes necessárias para que a justiça seja bem exercida e exista. Primeiro, fazer o bem, não qualquer bem, mas o bem devido ao outro, né? E evitar o mal, não qualquer mal, mas o mal nocivo ao outro, né? Então, partes integrais da justiça: fazer o bem, não qualquer bem, mas o bem devido ao outro; evitar o mal, não qualquer mal, mas o mal nocivo ao outro, né? Bem, as partes subjetivas ou espécies, né, de justiça, os tipos de justiça. Primeiro, a justiça legal, né, para dar o devido à sociedade. Quer dizer, a justiça legal é do indivíduo para com a sociedade, certo? Depois a justiça distributiva, que é da sociedade para com o indivíduo. E a justiça comutativa entre os indivíduos, entre pessoas privadas, né? Então, nós temos essas três espécies de justiça: justiça legal, distributiva e comutativa. As partes potenciais, né? As virtudes dependentes ou anexas, né, à justiça, mas que não preenchem todas as condições da virtude principal. Que não preenchem todas as condições por defeito de igualdade. Primeiro nós temos a virtude da religião, né, que é dar a Deus o que lhe é devido. Por que não é justiça estritamente? Porque nós nunca poderemos dar a Deus de nós mesmos o que lhe é estritamente devido, né? Então não se realiza plenamente a noção de justiça. Por isso que é uma parte potencial. Então a religião, e dentro da virtude de religião ainda tem uma outra, que é a virtude da penitência, que é reparar a Deus pelo pecado cometido. Ainda como virtude derivada, né, da justiça, nós temos a piedade, que é dar aos pais e à pátria o que lhes é devido, né? Então, a virtude da piedade. Então, que não se confunde, né, com a piedade no sentido de devoção, mas dar aos pais e à pátria o que lhes é devido. Nós temos também a virtude da observância para com os superiores em geral. Dentro da virtude da observância com os superiores em geral, nós temos a dulia e a obediência. A dulia, o respeito e honra devido aos constituídos em dignidade. Embora tenha uma certa relação, não é o culto de dulia devido aos santos, né, de que nós já tratamos. E também a obediência, né, para com os superiores em geral. Bem, virtude, quer dizer, parte potencial da justiça, né? Virtude derivada da justiça, mas que não realiza estritamente a justiça por defeito do estrito devido. A gratidão, né?
pelos benefícios recebidos, a virtude da gratidão, a virtude do justo castigo pelas injúrias recebidas, também a virtude da veracidade com relação à verdade. Então, deve dizer a verdade. E dentro da veracidade nós temos ainda a fidelidade nas promessas, a simplicidade nas palavras e ações. Que nossas palavras e ações não tenham sentidos ocultos, né, bífidos, etc. A afabilidade, virtude da afabilidade no trato com os demais, né, simplesmente uma boa educação. Também a virtude da liberalidade, desprendimento dos bens materiais para ajudar os demais. Então, liberalidade, que não se confunde com liberalismo. Deus é de suma liberalidade, por exemplo, ao nos criar. Não era devido, né? Não era obrigado a nos criar, mas o fez pela sua bondade. Então, a mesma coisa na virtude da liberalidade, para ajudar aos outros, além daquilo que é estritamente devido a eles. E, finalmente, a virtude da epiqueia ou equidade, para se apartar com justa causa da letra da lei, se possível e bom. O dom do Espírito Santo correspondente é o dom da piedade. E a bem-aventurança é a mansidão. Os vícios opostos à justiça. Contra a justiça em geral, justiça. Contra a justiça distributiva da sociedade para com os indivíduos, a acepção de pessoas. Então, a escolha de pessoas sem nenhum critério, a não ser uma certa afinidade. Estou falando aqui da sociedade, quer dizer, da sociedade civil, do governo, né, por exemplo. Contra a justiça comutativa. Então, entre os indivíduos, né? Então, nós teremos os pecados, né, de injustiça por obra contra as pessoas, homicídio, tirar a vida de alguém, mutilação, flagelação, no sentido aqui de lesão corporal, e encarceramento, né? Então, restringir a liberdade. Nós vamos ver, quando estivermos tratando também lá do exame de consciência, né? Que é possível matar alguém em legítima defesa quando nossa própria vida está em jogo e quando há outro meio, é evidente, né? Bem, pecados contra a justiça de obra contra os bens do próximo, furto e danificação. Então, pego o bem do próximo, então danifico, estrago os bens do próximo. Bem, de palavra, em juízo, por parte dos juízes, né, por alguma injustiça, por parte dos acusadores, dos réus, das testemunhas, por parte dos advogados. Bem, fora de juízo, nós temos a contumélia, que é uma ofensa feita a alguém diante da pessoa, né, na presença da própria pessoa. A difamação ou detração, né, expor os pecados de alguém que está ausente e os pecados desconhecidos, né, os defeitos e pecados desconhecidos. Essa é a murmuração propriamente, num sentido diferente do usual, né? A gente atualmente entende murmuração como reclamar, né? E então pode ser simplesmente essa murmuração, falar mal pode também ser por calúnia, né? Quer dizer, mentindo, né? Eu invento que a pessoa fez alguma coisa errada ou que ela tem algum defeito. Então aqui se acrescenta a malícia da mentira, né? Além de ir contra a reputação do outro, né? A sussuratio, que aqui é no sentido de fazer intrigas para destruir uma boa amizade, né, que poderia perseverar, que era boa. A irrisão ou burla, né, fazer chacota dos outros, com prejuízo para a reputação deles, né, dos outros.
A maldição, que propriamente falando, é invocar o nome de Deus para desejar um mal para alguém. Pecados contra a justiça de pensamento, a suspeita temerária. Eu suspeito que alguém fez alguma coisa sem ter fundamento algum para isso, né? Ou sem ter um fundamento proporcional. Ou o juízo. A suspeita eu ainda acho, pode ser que tenha feito. O juízo não, é uma afirmação. Tal pessoa fez tal coisa. O juízo temerário é quando eu faço um juízo sem ter motivo para isso, sem ter fundamento para isso. Às vezes as pessoas acham que qualquer juízo que fez sobre os outros é pecaminoso. Não é. Né? Eu vi alguém aqui assaltando o outro ali, dizer um ladrão, não é um juízo temerário. Né? É um fato. E seria impossível não julgar, seria contra a natureza humana, né? Não fazer juízo. Nossa inteligência é feita para julgar as coisas. A gente compreende a natureza das coisas, depois faz um juízo. Tal coisa é tal coisa não é tal coisa. Então, o juízo pecaminoso é um juízo sem fundamento. Tal pessoa roubou, mas eu não sei de nada. Então, ou sei, mas não o suficiente para afirmar isso. Então, isso é um juízo temerário. Bem, contra a justiça nas trocas voluntárias, fraude comercial, né? Enganando no preço, no peso, na medida, ou a usura, né? A usura que é cobrar juros absurdos, né? Injustos. Atualmente, no sistema econômico vigente, os juros são legítimos, né? Desde que em certa medida. Bem, contra as partes potenciais da justiça, nós temos então vários pecados, né? Contra a virtude da religião, nós temos, por exemplo, a superstição, né? Superstição, bom, que pode englobar várias coisas, né? Pode englobar, bom, em geral, por definição, a superstição é atribuir a uma criatura um poder que pertence ao Criador, né? Ou um poder que tal criatura não tem, né? Você fez a prova com a camisa verde e tirou nota boa, aí na prova seguinte você vai com a mesma camisa verde, né? Como se isso fosse adiantar alguma coisa. Bom, esse pecado de superstição, tal como a gente está falando, em geral não passa de pecado venial pela ignorância da pessoa, né? Agora, se a pessoa realmente faz isso com uma consciência perfeita que está fazendo, poderia até ser grave. Bem, o culto indevido a Deus, né? Bom, seria, por exemplo, colocar para ser cultuado falsas relíquias, né? Apresentar como verdadeiros falsos milagres, bom, coisas desse tipo, né? A idolatria, cultuar como se fosse Deus, uma criatura, né? Tributar a uma criatura a adoração devida exclusivamente a Deus é um pecado grave, né? A adivinhação é a superstição que trata de averiguar as coisas futuras e ou ocultas por meios indevidos ou desproporcionais, né? São inúmeros, né, os tipos de adivinhação. Para citar alguns, tem um oráculo, quando o demônio responde por meio de um ídolo, né? Pitonismo, quando o demônio responde por meio de bruxos e adivinhos, né? Oniromancia, por meio dos sonhos. Aruspício, por meio das entranhas dos animais. Geomancia, por meio de figuras que aparecem na terra. Hidromancia, figuras que aparecem na água. Aeromancia, figuras que aparecem no ar. Piromancia, figuras que aparecem no fogo. A astrologia, hoje tem gente que quer defender a astrologia, né? Isso aí não existe, né? É curioso como o pessoal que defende isso, bom, já faz muito tempo que se invoca São Tomás, São Alberto Magno,
para justificar a astrologia, o que é completamente fora da realidade, né? Uma vez, né, uma pessoa foi conversar com outra que defendia esse tipo de coisa, e o filósofo que defende isso. E aí, uma pessoa foi falar com outro, dizendo... então, mas está errado, né? Porque defende a astrologia. Aí, não, nunca defendeu. Né? Ele nunca defendeu a astrologia. Como não? Está em tal revista. Mas ele nunca defendeu a astrologia para indicar o futuro da pessoa, a vida da pessoa, etc. Não, como não? Está lá em tal lugar. Não, mas ele não faz mais isso. Aí depois, de um tempo, se descobriu que essa mesma pessoa que disse que ele não fazia mais isso tinha feito um mapa astral um mês antes com essa pessoa. Então, haja paciência. Né? Má fé. Né? A única coisa que explica. Evidentemente, né, que esse tipo de adivinhação e essas ciências, né, entre aspas, esotéricas, estão associadas justamente a esse esoterismo de base. Né? Bem, que se tenta ocultar nessa nova direita que surge no Brasil, mas para quem tem uma boa disposição de alma, se percebe claramente que se deve, evidentemente, fugir disso, né, o quanto antes. Auspício, né, que é a adivinhação observando o voo das aves, o augúrio, que é pelos cantos, né? Bom, e assim vai, né? Quiromancia pelas mãos. Bom, sortilégio, jogando a sorte. Então, é um pecado mortal, né, a adivinhação. Em seguida, aqui pode entrar também o espiritismo, né, em certo sentido. Depois nós temos a vã observância, que entra naquilo que a gente falou um pouco da superstição, certo? Tentar a Deus, que é esperar que Deus faça a parte dele, sem que a gente faça a nossa. Então, tentar a Deus. Perjúrio, invocar o nome de Deus, né, para jurar uma coisa falsa. O sacrilégio, a profanação, o trato indigno de algo sagrado. Né? Pode ser de uma pessoa golpeando ou injuriando, né, um clérigo, um religioso, uma religiosa, por exemplo. Né? Pode ser um sacrilégio também com relação ao local, um homicídio cometido numa igreja, né, que teria, além do homicídio, um aspecto de sacrilégio, a recepção dos sacramentos de vivos, né, que se deve estar em estado de graça, estando em pecado mortal, a comunhão, por exemplo. Bom, para dar alguns exemplos, né? A simonia, que é a intenção deliberada de comprar ou vender, né, por um preço, por um valor material, uma coisa espiritual. Né? Comprar um sacramento, eu pago e você me ordena bispo, por exemplo. Simonia, a blasfêmia, que é então com palavras ou com gestos ofender a Deus, né? Deus é injusto, Deus é mau, pisar na cruz, por exemplo, né? Ou cuspir na cruz, em algum objeto sagrado, alguma imagem. Bom, isso que a gente fala de Deus serve também para os santos, para a igreja, né? Então, a blasfêmia. Contra a virtude de piedade, nós temos a impiedade, né? Que é a falta, então, de respeito, de obediência devido aos pais ou à pátria, né? Não ajudar quando se deve, ou então o amor excessivo, né? Se tem tal apego aos pais ou à pátria, que isso me impede de fazer o bem que eu deveria fazer, né? Por exemplo, você vai entrar para o seminário, por exemplo. Bom, contra a adulia, a adulação, então vai além da reverência já devida, né, ao superior e o respeito devido, então já é aquela adulação, né, ficar elogiando o tempo inteiro, às vezes para obter até favores, etc. E o pecado contrário, a falta de respeito e reverência ao superior. Contra a obediência, nós temos o servilismo, que é a obediência naquilo que é indevido, porque a autoridade não é legítima ou porque a ordem não é legítima. E a desobediência é
Não obedecer, claro, não observar uma ordem legítima do superior. Contra a gratidão, a ingratidão. Contra o justo castigo, a crueldade, né? Então, passando daquilo que seria devido e justo, ou a excessiva indulgência, né? Não se castiga tanto quanto se deveria. Contra a veracidade, a mentira, então falar algo contrário daquilo que pensamos ser a verdade. Simulação, hipocrisia com os atos exteriores, né? A jactância com relação a si mesmo, né? E o elogio de si mesmo. A ironia, que aqui é um termo diferente que se usa usualmente, é a falsa humildade. E também a violação dos segredos, né? Que é uma manifestação indevida de verdade que deveria permanecer oculta. Vai ser mais grave, menos leve, dependendo da importância desse segredo. Né? Bem. Contra a afabilidade, então pode ter adulação, uma afabilidade excessiva, ou ao contrário, o espírito de contradição, de litígio. Contra a liberalidade, a avareza, né? Ou a prodigalidade, eu vou dar mais do que eu poderia dar, prejudicando a mim mesmo, a minha família, etc. Contra a epiqueia, o farisaísmo legalista. Epiqueia é aquela sair da letra da lei retamente, quando bom, quando necessário e justo. Né? Bem, então, brevemente, aí as virtudes relativas à justiça. Nós chegamos então no apetite irascível com a virtude da fortaleza. Virtude que nos faz buscar o bem árduo, né? Enfrentando as dificuldades, quando necessário. Tem a virtude da fortaleza natural e sobrenatural. A virtude da fortaleza tem dois atos, né? Atacar e resistir. Por incrível que pareça, o ato mais difícil da virtude da fortaleza não é atacar, é resistir. Resistir ao mal, resistir ao ataque é muito mais difícil do que atacar. Porque quando a gente está atacando, a gente tem um certo domínio, né, da situação. Enquanto quando a gente tem que resistir, tem uma atitude passiva que vai exigir muito mais de nós, na verdade. As partes integrais, né? Para atacar, magnanimidade, com respeito ao fim. A magnanimidade é a grandeza de alma, a generosidade de alma. Está disposto a fazer grandes coisas por Deus. Grandes coisas não externas, certo? Mas essa generosidade interna da alma, essa grandeza de alma, que é própria de todo santo, em última instância, que nós devemos procurar ter. A magnificência é fazer grandes obras externas, certo? É a virtude própria dos ricos, né? Fazer grandes obras externas, um hospital, uma faculdade, etc. Bem, para resistir contra os males presentes, a paciência, né? Que é então resistir sem tristeza, sem abatimento aos males físicos e morais. Né? Então essa é a paciência. A longanimidade é a virtude que nos dá ânimo para tender, né, nos inclinar a algo bom que está muito distante de nós ainda. Vai levar muito tempo. É preciso a longanimidade. No exercício da virtude, propriamente, eu vou precisar da perseverança. Perseverança é a virtude que nos leva a continuar a praticar a virtude, apesar das dificuldades intrínsecas à prática da virtude. A prática da virtude nos exige muitas coisas. Então, a perseverança é continuar apesar dessas dificuldades. E apesar da dificuldade que vem
com o tempo que vai passando no exercício da virtude. Às vezes, praticar a virtude durante 5 segundos é fácil. Não? Meu pai, ou meu marido, minha esposa, que seja, brigou comigo, etc. Bom, naquele momento eu fui paciente. Se a coisa vai se prolongando, então vai ficando bem mais complexo. É preciso, então, a perseverança. Né? A constância é continuar praticando a virtude, apesar das dificuldades externas à virtude. Né? O dom do Espírito Santo correspondente à fortaleza e à bem-aventurança, os que têm fome e sede de justiça que serão saciados. Né? Bem, os vícios opostos à fortaleza. Né? Os vícios opostos à própria fortaleza, a covardia, né? Então, não enfrentar quando eu deveria enfrentar. A impassibilidade é ficar completamente indiferente quando não deveria. E a temeridade é atacar quando não deveria. A virtude da fortaleza também vai me dizer quando eu não devo enfrentar. Né? Quando é virtuoso, não enfrentar. Quando é virtuoso, fugir. Bom. Contra a magnanimidade, a presunção das minhas próprias forças, né, para fazer grandes obras, ou então a ambição, né, fazer grandes coisas para querer ser reconhecido pelos outros, a vanglória, né, atribuir a mim mesmo o bem que eu faço. Ou, por outro lado, a pusilanimidade, né, a pequenez de alma, né, a mediocridade. Aquela alma que não quer fazer grandes coisas por Deus. Não quer arriscar nada por Deus. Bom, contra a magnificência também, a mesquinhez, a pessoa tem a condição de fazer essa obra externa, né, material, mas não quer fazer. Né? Ou então desperdício, fazer coisas que não são necessárias, não são prudentes. Contra a paciência, a insensibilidade, né? Ou a impaciência, né? Deixar-se entristecer-se, abater-se pelos males físicos ou morais. Bom, tem um pecado também contra a longanimidade, né? A estreiteza ou a pequenez de alma, né? Então, quando a coisa demanda um tempo maior, eu já abandono. Contra a perseverança, a constância e a inconstância. Ou a pertinácia, insistir quando não deveria insistir, né? Numa determinada estratégia, num determinado ponto de vista, né? Com relação àquela virtude. Bem, finalmente, para concluir, a virtude da temperança, que está no apetite concupiscível. A virtude da temperança, que nos faz moderar a inclinação aos prazeres sensíveis, em particular no tato e no gosto. Não é? Nós temos também a virtude da temperança natural e sobrenatural. As partes integrais da temperança são a vergonha, né? O temor ao opróbrio, né? A ser considerado baixo pelos outros. Então, a vergonha, esse temor ao próprio, e a honestidade, ou o amor ao decoro, né? Ao belo, à ordem. Bem. Quem quiser comer pizza no posto. Bem. Partes subjetivas, né? Quanto à nutrição, a abstinência com relação à comida, a abstinência aqui não é deixar de comer tudo e qualquer coisa, né? Não, mas essa moderação na alimentação, né? Contrário à gula.
Então, para comer aquilo que é necessário, suficiente para a nossa subsistência e nosso desenvolvimento. Então, a abstinência com relação à comida, a sobriedade com relação à bebida, né? Principalmente bebida alcoólica, né? Quanto à geração, tem duas virtudes, a castidade, né? E com relação ao ato principal, a castidade que pode ser dos casados e dos não casados, né? E a pudicícia, né? Com relação aos outros atos, olhares, né? Palavras, etc. E a virgindade. Bem, as partes potenciais, continência, quanto às deleitações do tato, a mansidão com relação à ira, a clemência contra o rigor do castigo, né? E a modéstia. Então, são todas partes potenciais da virtude da temperança. Dentro da modéstia, nós temos ainda 5 virtudes. A humildade, que é a moderação quanto à estima de si mesmo. A estudiosidade, a moderação quanto ao desejo de conhecer. Conhecer o que devo conhecer, né? Do modo como eu devo conhecer. Evitando a curiosidade de um lado e a negligência de outro, né? Curiosidade de conhecer o que eu não devo, que não me diz respeito, ou do modo que não devo, pela adivinhação, por exemplo. E a negligência não conhecendo o que eu deveria conhecer, né? A modéstia corporal, nos gestos e movimentos do corpo, evitando de um lado a afetação, né? Os trejeitos, etc. E de outro lado, evitando também a rusticidade, a rudeza. A eutrapelia, a moderação com relação aos jogos e diversões. Ordenando bem os jogos e diversões, são uma coisa necessária para a alma retomar bem aquilo que é sério. Por isso não deve ser algo pecaminoso, nem deve ser algo que termine dominando muito a alma e leve à perda de seriedade. E deve ser algo que corresponda ao estado de vida, né? Um exemplo que eu sempre dou, uma vez uma mãe perguntou, brincadeira eu espero, né? Você podia descer de carrinho de rolimã aqui, a pista, é complicado isso. Bom, e a modéstia no ornato, né? A moderação com relação às vestes e adornos, né? Bem, o dom do Espírito Santo correspondente, o temor de Deus, né? Então o temor de ofender a Deus nos leva a frear nosso apetite concupiscível, né? E a bem-aventurança, os pobres de espírito. Os vícios opostos à prudência, contra a temperança em geral, a insensibilidade, né? Então a virtude da temperança não é não sentir nada. Se pode comer com gosto e Deus quis assim, é normal. O que não se pode fazer é comer só por gosto, aí não. Então, a finalidade, né, da faculdade nutritiva associada ao gosto, né, ao prazer que nós temos em comer, é para a nossa subsistência. Então, posso comer com gosto, mas não só por gosto, né? Mesma coisa, né, com relação à procriação. A finalidade procriativa nunca pode ser excluída, né? Do outro lado, a intemperança. Então, se entregar a isso de modo desordenado, né? Bem, contra as partes subjetivas da temperança, nós teremos a gula contra a abstinência. A gula que reveste vários modos possíveis, não é? O comer demais é o mais conhecido, né? Também comer fora de hora,
Comer coisas muito raras, né? Então comer coisas muito requintadas, né? Bom, uma vez ou outra, etc., mas sempre, né, buscando as coisas muito requintadas, muito raras, etc. Bom, a gula é pecado venial, né? Vai ser o pecado mais grave se realmente prejudica um pouco mais seriamente a saúde. Bom, a embriaguez contra a sobriedade. Esse é um pecado mortal se realmente é uma embriaguez completa, quer dizer, a pessoa realmente fica alterada, né? Só fica um pouco animada, é um pecado venial, que é o segundo maior mal que existe, né? Não custa lembrar. A luxúria contra a castidade, a incontinência contra a continência. Bem, contra as partes potenciais da temperança, nós temos a ira ou a excessiva brandura contra a mansidão. A mansidão não é, né, ficar ali com a cabeça inclinada, padecendo tudo. A mansidão é a reação justa, na situação justa, na situação devida, né? Que seja para a glória de Deus, para o bem da sua própria alma e bem do próximo. Então, a mansidão não é nunca reagir, é a reação devida, certo? Movido pela caridade. Então, um erro por excesso é a ira e, por defeito, a excessiva brandura. Bom, a crueldade e excessiva leniência contra a clemência, né? A soberba contra a humildade. A curiosidade ou negligência, que eu cheguei a mencionar já, contra a estudiosidade. A afetação e a rusticidade contra a modéstia corporal. A alegria tola e excessiva austeridade contra a eutrapelia. Então, a alegria tola, se essa alegria é com algo que é pecaminoso, ou se ela nos domina completamente a alma, nos fazendo perder a seriedade completa naquele momento. Ou então se vai contra as nossas circunstâncias, né? Mas, por outro lado, também é excessiva austeridade. Nunca, né, se divertir com alguma coisa. E contra a modéstia no ornato, o luxo excessivo, de um lado, ou o desalinho de outro, né? A negligência nos trajes, etc. Então, bem, vocês guardaram e decoraram agora todas as virtudes, com as suas partes integrantes, potenciais e subjetivas, né? Com todos os vícios contrários. Mas, bom, deu para ver, claro, que a gente poderia ter desenvolvido muito mais aqui. Vocês veem que nas virtudes está resumida toda a moral católica, né? Então, que a gente pode ver a moral católica, o que devemos fazer, o que devemos não fazer, seja pelo viés, digamos assim, das virtudes ou dos mandamentos, né? Mais propriamente no espírito da igreja é por meio das virtudes, né? Mas é um pouco mais simples, mais fácil e mais didático pelos mandamentos, por isso nós vamos também percorrer um pouco o exame de consciência, né? Bem, acho que deu para ter um bom panorama, né, das virtudes, dos vícios opostos. Eu vou mandar o arquivo, se eu demorar vão me cobrando. E então nós terminamos o semestre aqui. Nós vamos retomar em agosto sempre o mesmo princípio, né? Os 2 últimos sábados, quando forem 4 sábados, os 3 últimos, quando forem 5 sábados por mês, né? Alguma questão, dúvida? Diga. Padre, na questão da simonia que você estava falando, quando, comprar ou vender assim, um objeto abençoado, texto abençoado, também se encaixa? A princípio, quando se compra um objeto abençoado, ele perde a bênção, tá? Ele perde a bênção. Depende um pouco. Hoje também a ignorância é muito grande, mas assim, não é uma coisa que deve fazer, não. Diga. Em relação ao... É assim, sobretudo eu digo se for uma venda pública, tá? Sobretudo. Em relação ao segredo, eu queria tirar uma dúvida em relação a matérias que exigem por si só o segredo natural. Assim, a própria matéria em si ela já existe certo segredo. O rompimento disso é venial? Depende da matéria, né? É uma coisa que exige um segredo natural, porque vai prejudicar seriamente a reputação da pessoa,
ainda que não seja um pecado, né? Então é sob grave, né? Quer dizer, eu brigo sob pena de pecado mortal. Então vai depender um pouco da natureza da própria coisa. No caso, a pessoa seria desse pecado, mesmo se, por ser natural, mesmo se ela não ninguém tivesse pedido, mas ela deveria ter percebido que ela... Sim. Bom, aí nós temos vários tipos, né, de segredo. Segredo natural, que é em razão da própria matéria, que a gente pode perceber, isso aqui não convém que eu fale, né, para outras pessoas, que vai prejudicar a reputação da pessoa. Tem um segredo também que a pessoa diz e depois ela pede para não contar, que já obriga ainda mais. Tem um segredo que a pessoa conta antes de contar, ela pede para guardar segredo, né? Para guardar segredo, então obriga ainda mais. Depois você tem o segredo profissional e, evidentemente, o segredo de confissão, que esse é o único realmente inviolável em qualquer hipótese. Alguma outra dúvida? Eu só não sei se chegaram a ver, na Austrália, se não me engano, estão querendo legislar para acabar com o segredo na confissão. Aí não existe, né? Como é que é? Bom, até porque vai perguntar para o padre, você ouviu isso em confissão? Não. Acabou. Ah, mas ele me contou. Não me contou nada. Não sei que como é que ia gravar. Aí já é outro problema, né? Bom, mas é o caos que está sendo gerado também. Bom, eu vou explicar por que o padre pode responder não a essa pergunta, mais lá para frente. Bem, alguma outra questão, dúvida? Bem, nos encontramos então amanhã, né? Mas no catecismo nos encontramos em agosto. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Pio V, São Pio X, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.